Obrigado, deputada Perpétua. Presidente, senhor... Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar a 1000, mas tem tempo ainda, vamos pautar. Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar. Eu gostaria que quem está criticando o presidente que ouvisse atentamente o que ele disse e fosse fazer os cálculos, porque vossas excelências vão chegar à conclusão que ele falou foi a verdade. Portanto, o MDB aqui vai encaminhar não, senhor presidente. R$100, ou seja, sua extensão até o final do ano. E nós fizemos isso porque sabemos que está muito difícil, nós estamos pressionando bastante para que se paute imediatamente a MP número 1000, Obrigado. Que foi justamente a que reduziu drasticamente o valor do auxílio emergencial, que tem afetado todas as famílias brasileiras, mas é fundamental que o parlamento não deixe esse texto, esse assunto para depois, porque ele tem causado fome para milhões de famílias brasileiras. Obrigada, presidente. Emergencial. Mas pela primeira vez eu não vou me dirigir aqui nem ao povo brasileiro, que já está cansado de me ouvir falar sobre isso, e também não vou me dirigir aos colegas deputados, já que nós já somos maioria aqui na luta pelo auxílio no valor de R$600, visto que foram apresentadas mais de 260 emendas para manter o auxílio nos R$600, conforme pede o povo brasileiro. Eu venho hoje me dirigir de forma respeitosa a Vossa Excelência, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, pedir a Vossa Excelência, em nome do nosso povo, em nome da população mais carente desse país, que está sem emprego, que está sem renda, pedir a Vossa Excelência que paute imediatamente a medida provisória número 1000, que reduziu o valor do auxílio para R$300. Venho dizer a Vossa Excelência que o povo brasileiro nos assiste nesse momento e que a história deixará marcada para todo sempre o nome daqueles que estenderam as mãos e daqueles que viraram as costas para a nossa gente, para o nosso povo, quando ele mais precisou. Essa luta, essa batalha por um auxílio emergencial digno, que leve um mínimo de dignidade ao nosso povo, que permita aos brasileiros de baixa renda saírem vivos dessa pandemia. Essa luta não é uma luta da direita nem da esquerda, essa luta é uma luta do Brasil. Tem eleitor do Bolsonaro passando fome, tem eleitor petista passando fome. Excelência, repito, com todo respeito, que expõe ao Brasil os interesses, escusos ou não, porque eu não posso aqui ser leviano e não tenho nada, não sei de nada que desabone Vossa Excelência a presidir essa casa, mas do planeta. E se o mundo ouviu a nossa voz, a Câmara dos Deputados também tem que ouvir. E a nossa posição favorável a esse PL. Mas, presidente, eu gostaria também de fazer aqui algumas considerações sobre o discurso do eminente presidente da República, Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. É um posto importante que o Brasil detém, abrindo os trabalhos da ONU, da Assembleia Geral, e nós esperávamos que o presidente fizesse um discurso apresentando um Brasil real, um Brasil convidativo ao resto do mundo, mas o que nós vimos foi um discurso terrível, um discurso falso, uma sequência de fake news, de mistura de dados, de falseamento das informações, e isso é uma coisa que depõe contra o Brasil. Não é o presidente Bolsonaro que fala, é o país que está falando diante de todas as outras nações. Então o presidente disse que alertou sobre o vírus e o desemprego. Ora, isso é mentira, presidente. O presidente sempre zombou, desdenhou do vírus, disse que ele sempre se escondeu, se omitiu, foi incompetente no combate à Covid. Ele disse que a imprensa politizou o vírus e disseminou o pânico. Ora, todo mundo sabe que quem politizou o vírus foi o governo Bolsonaro, foi ele próprio, foi os seus indicativos para o Brasil que fizeram com que
esse tema fosse politizado, absurdamente politizado. Ele disse que o governo, de forma arrojada, implementou medidas econômicas evitando o mal maior. É outro dado falso, mentiroso, porque, na verdade, quem implementou as medidas econômicas foi este Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional, foi a Câmara e o Senado que tomaram a dianteira, foi que protagonizaram as medidas econômicas que puderam socorrer estados, municípios, socorrer os setores mais afetados, como o esporte. Ele diz depois que concedeu um auxílio emergencial de quase $1.000, ou seja, de R$ 5.500 para o povo brasileiro, para mais de 65 milhões de pessoas. Ora, nós sabemos que a proposta do governo era R$ 200 e que agora o governo já está querendo baixar de 600 para 300. Então, a quem ele quer enganar? É lamentável, presidente. Ele depois disse que assistiu mais de 200 mil famílias indígenas. Ora, nós sabemos que o presidente sempre desrespeitou os índios. Ele chegou a vetar, agora há pouco, meses atrás, a água potável para os indígenas. Ele que assistiu as 200 mil famílias indígenas. Então, é verdade. Ele facilitou sempre a vida dos poceiros, dos grileiros, dos garimpeiros. E foi assim sempre, e o Brasil todo sabe disso. Foi negligente, foi conivente. Diz que na América Latina, o Brasil continua trabalhando pela ordem democrática. Ora, todo mundo sabe que o presidente da República participou de eventos defendendo o fechamento do Congresso, do STF. No Brasil, a imprensa, os setores, os sindicatos de imprensa se mobilizaram. Então, é lamentável, presidente, para concluir, que o presidente tenha perdido uma oportunidade de falar ao mundo, de mostrar o Brasil ao mundo. Ele transformou o seu discurso num programa eleitoral de 2022. Mas nós queremos também aqui fazer coro aos líderes que nos antecederam, pedindo a votação da MP de número 1000. Nós somos contra a redução do valor de R$ 600 do auxílio emergencial e queremos conclamar todos os líderes e parlamentares que nos unamos para votar a MP 1000, evitar a redução do auxílio emergencial. Muito obrigado. Presidente, é muito satisfatório poder votar sim nesse relatório que apoia o esporte tão importante na vida dos jovens e na vida daqueles que acreditam que através do esporte você pode livrar essa nossa juventude das drogas. Agora o resto do meu tempo eu quero agora agradecer ao Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre, que ao pautar emergencialmente a MP 971, no seu último dia, teve o êxito. Todos os senadores, eu quero agradecer pela votação e aprovação da MP 971, que na data de ontem nós aqui também o aprovamos. Seu presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Jair Bolsonaro, o governador Ibanez, a toda a bancada do Distrito Federal que tiveram o trabalho árduo de me ajudar a conseguir levar todos os demais líderes na Câmara dos Deputados e no Senado de como seria importante nós votarmos em tempo a MP e, mais do que isso, nós tivemos esse êxito porque todos entenderam que não demos aumento, nós evitamos uma redução salarial. E as entidades, que não são só do futebol, são as demais entidades, elas precisam ter o apoio e está garantida a transparência na prestação de contas. Precisa, portanto, de programas emergenciais. Mas eu quero alertar aqui um outro ponto, que o PT, no momento de uma crise tão grande de desemprego, nós temos já 13,7 milhões de desempregados, 5,7 no desalento, que nem emprego mais vão buscar, 23 milhões subutilizados, que trabalham menos de 44 horas e gostariam de trabalhar mais, e não tem pela crise aprofundada, não provocada, porque no ano passado não tinha Covid, o PIB já estava uma desgraça. Então o problema da economia do país já vem de todo esse governo. E essas pessoas, inclusive, tem um projeto de lei, o 3618, que eu sou autor junto com vários outros colegas, que trata de mais parcelas do seguro-desemprego. Hoje, se a pessoa não ganha mais seguro-desemprego, não ganha emprego, está desempregado e não pode pegar a parcela, presidente, eu concluo, no sentido de ter a renda emergencial. Não vai ter nada. Então precisa ter mais parcelas do seguro-desemprego, mais 2 parcelas para essas pessoas. Então, esse é o projeto que nós também queremos votar. O PT... Eu vi aqui a insistência de alguns colegas deputados em falar de forma crítica ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU, dizendo que ele estaria exagerado,
que não pagou $1.000. De fato, se nós somarmos R$1.200, que foi o que a mãe de família recebeu, por 5, dá R$6.000. R$6.000 dividido por 5, tal dólar está 5,48, dá mais de $1.000. É $1.094. Portanto, obrigado, deputada Perpétua. Presidente, senhor... Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar a 1000, mas tem tempo ainda, vamos pautar. Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar.